Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje connosco temos João Alves, uma figura sebejamente conhecida dos azambujenses, e faço a primeira pergunta para aqueles 2 ou 3 que ainda não sabem: quem é o João Alves? Bem, o João Alves nasceu na Azambuja, no Recio, na rua do Recio, e há 43 anos, a 18 de agosto de 43, há 81 para 82 anos, filho do António Alves e da Alda Rodrigues, que era a Alda do Alberto. Por 8 dias nasci no Alta Torre, porque o meu pai morava lá e a minha mãe. Entretanto, faltavam 8 dias, vieram-se embora. Eu estava lá num quintalzinho lá que depois passou para ser para o São José Cardoso, e vim para o Recio, para as casas da tia Amélia Pereira, que tinha, ou seja, tinha a taverna ali no Recio, da tia Amélia Pereira, e tinha o Cerrado da Amélia Pereira, que hoje chamam o Cerrado do Antenor, né? Mas era o da Amélia Pereira. E depois fiquei aí, a minha mãe teve-me aí, a uma segunda-feira, ainda foi trabalhar, ainda fez um quartel no campo, salvo erro, foi nas Cortes. A minha mãe contava-me isto, e depois ainda veio para casa, e depois às 5 da tarde, às 5 para as 5 da tarde, apareceu o João Alves, e cá há 81 anos, 82, chegando a agosto, portanto. João, eu tenho muita dificuldade em saber aqui por onde é que é de começar, que você tem uma quantidade, uma panóplia de coisas que já fez aqui por Azambuja. Gostava de começar pelo rancho. Você chegou a ser fundador do rancho? Não. Mas foi bailarino do rancho. Mas eu vou explicar. Eu não sou fundador, aliás, não saí na primeira saída, mas comecei com eles lá nos ensaios. Mas como era só dois mascotes, foi o Tónio Mateus e o Manel Correia. E eu fiquei de fora. Entretanto, depois o Manel ainda saiu a primeira vez, com as calças de calças e tudo, só a gente mais tarde é que eu já conto. O Manel saiu, foi para o Armazém dos Vinhos, passou-se a ser de outra galáxia, como diz o outro, e entrei eu. Portanto, foi 6 meses depois deles da saída. A saída foi em fevereiro, 18 de fevereiro, e eu depois comecei logo a segunda saída, ainda com o traje antigo, o principal, com as calças e com a camisa branca. Ainda dancei no Largo da Câmara com essa. E eu fui, o Manel era par da minha prima Rita, e o Tónio Mateus era da Fernanda, do 1º de maio, né? A Fernanda. E entretanto, depois comecei eu. A partir daí foi até casar. Portanto, comecei. Foi com a minha prima Rita, depois tive mais vários pares, de vez em quando mudava-se, e até que depois passou para a minha Maria Elisa. E então ainda andei lá até poder, ainda foi uns 20 e qualquer coisa anos, portanto, que eles ofereceram uma cinta e tudo, toda assinada para a malta toda. E depois começámos a namoricar e acabámos por casar. E quando casámos, o resto foi trajado à saída da igreja, lá quando a gente vinhamos a sair. Agora, no rancho, tive muitas. Olha, só tive pena, eu dizia, quando foi no 7º Festival de Folclore, a gente fomos a primeira eliminatória, foi no Pavilhão dos Desportos. Ficámos apurados, por Ribatejo, para ir à segunda fase, que foi no Campo Pequeno. Depois a final foi no Coliseu.
Entretanto, a gente fomos para o Campo Pequeno e eu até fico, quando depois, na propaganda depois do 7º festival, está uma fotografia minha e a minha Maria Elisa a dançar o Vira do Ribatejo, vê-se ela toda com o saiote, só com o saiote por baixo e as saias, pronto, todas rodadas, e eu à frente dela, lá a dançar. E estava no Coliseu, houve um rapaz que trabalhava comigo que me chamou a atenção depois. E a gente então no Campo Pequeno, e foi essa fotografia, não foi no Campo Pequeno. Ficámos apurados para a final, no Coliseu. E depois, entretanto, esse rapaz diz-me que está lá uma fotografia que era quase do meu tamanho, lá à entrada do Coliseu. Depois lá ficou, né? Aquilo era do lado dele, da organização, e fomos ao Coliseu. Ficámos apurados por Ribatejo na mesma, fomos ao Coliseu. No Coliseu, eu já não fui. Não fui porquê? Foi o João Opinião no meu lugar. Porque a gente jogou, eu jogava também no GDA, né? E contra o Carregado, empatámos 1-1 até lá no Campo do Ribeiro, e partiu um dedo do pé. O Zé Manel, o Patilhas, que o gajo era um experiente, um cantante, a saltar comigo, eu cheguei primeiro ao chão, ele pisou-me o pé, partiu um dedo do pé, fui ao hospital militar, eles engessaram o pé, já não, foi na semana a seguir, já não fui ao Campo Pequeno, aliás, ao Coliseu dançar, foi o João Opinião também que andava lá com a gente, e foi dançar com a minha Maria Elisa lá no Coliseu. Ficámos em 4º lugar, ganhou a batalha, houve para lá porrada que foi uma coisa doida, que os algarvios queriam ganhar, estavam mesmo convencidos que ganhavam, a da peseta, mas quem ganhou foi a batalha, a gente ficámos em 4º, mas a gente também merecíamos mais. E isso foi uma das fases do resto, fora as outras. Então, conte-me lá, o que é que significava nessa altura ser do rancho? Era só uma desculpa para dar umas passeatas e conhecer umas miúdas? Ou que significado é que tinha ser bailarino do rancho? Como é que eu sentia aquilo como sentia orgulho em trajar-me ainda por cima à Campino, né? Eu adorava, e então, como é que eu ia te explicar? É que qualquer de nós fazia, porque a gente tinha mesmo um gosto, e pronto, não era só houve casamentos, vários casamentos, inclusive o meu, né? O Tónio Jerónimo, o Zé Pedro, a Margarida, mas a gente tínhamos mesmo gosto naquilo, tínhamos, entrava cá no nosso sistema. Eu sou do rancho, eu sou do rancho, né? E foi assim, tanto que havia malta, eles que trabalhavam na Eira, estavam na Quinta da Lapa, na debulha, e vinham de bicicleta da Quinta da Lapa aos ensaios. Agora, quer-se homens, não há. E naquela altura eles vinham, até chegámos a dançar homens com homens, quando eles ainda pediam vir, ainda tínhamos raparigas. E então eles vinham, veja lá, o gosto que eles tinham, que a gente tinha, de o rancho, a gente vivíamos mesmo o rancho, era uma amizade, era uma família autêntica. Agora, não sei como é que está bem o coisa, mas naquela altura vivíamos mesmo o rancho. Agora, falou aí de um jogo com o Carregado, também foi atleta do GDA. Também fui, joguei no GDA. Joguei no GDA quando ainda a sede do GDA era por cima, em frente, como é que eu ia dizer, não é na Travessa das Peniques, ainda foi na outra antes,
em frente ao Largo dos Combatentes, né? Até ali naquele prédio grande, aí é que era a sede do GDA. E a gente, na altura, não havia cabines, era no campo dos eucaliptos, não havia cabines no campo. A gente vínhamos quando era nos treinos, vínhamos a correr lá do campo da bola até lá para ver e quem chegava primeiro para tomar banho. Mas a gente podia vir com as botas, né? Mas naquela altura as botas eram travessas, não escorregavam tanto como é agora é diferente, né? Totalmente. E então a gente tinha o Zé de Souza, eu era sempre geralmente o segundo a chegar lá. Eu tinha uma caixa de ar boa, era assim fraquinho, mas eu tinha uma caixa de ar boa. E eu atrás do Zé de Souza, tanto que eu ainda fui treinar ao Benfica no atletismo, que houve um indivíduo que estava lá, que era o Hipólito, e que levou-me lá ainda ao Campo Grande, ao Campo Velho, a treinar no atletismo. Mas isso aí depois, isso aí desisti. Então a gente vinha para tomar banho. Ali, depois foi. Joguei uma série de anos, umas vezes também não era assim grande craque, né? Mas dava o jeito. Eu tinha era uma caixa de ar muito grande, eu jogava a extremo esquerdo, mas a fazer o meio campo, aguentava ali o jogo todo, pronto, a correr para um lado e para o outro. Entretanto, tanto quando eu fui para a tropa, em 64, quando estive em outubro a dezembro na tropa, foi a primeira vez que a gente entrou, já tinha-se entrado em campeonatos júniores, foi uma equipa que a gente teve da boa de júniores, o Nalha, com o Cegueta, com o César, não, o César já não tinha idade para ser júnior. E então fomos jogar, e eu tive 2 meses de tropa em Aveiro, foi só a recruta, como eu estava em Alverca, só fiz a recruta, depois passei, foi 4 anos, não podia sair da Alverca 4 anos, assim como não saí, eu tinha vindo para fora. E depois, quando fomos jogar o primeiro jogo desse campo, quando a gente entramos em campeonato, foi no tempo do César Malvar, já tenho algo em descanso, fomos jogar à Póvoa de Santo Adrião. Foi no dia que jurei bandeira. Nessa altura tivemos o campeonato do Conselho. Nessa altura tínhamos o campeonato do Conselho, que foi o engenheiro Pedro Zé, o que são todos os engenheiros Pedro Zé, nessa altura, que arranjou no campeonato. Eu já vou contar essa do campeonato do Conselho. E então, quando jurámos bandeira, vi numa caminhonete da Rosa de Ouro, de Boleia, jurámos bandeira ao sábado, e eu vi numa caminhonete, e mais um rapaz do cartaz, o Zé, e depois vi numa caminhonete de Boleia, de uma caminhonete de Naves, do cartaz para aqui, para a Zambuja, para ir jogar à Póvoa de Santo Adrião, que era o primeiro jogo do campeonato. E fomos, e empatámos 1-1. Agora vou contar uma do campeonato do Conselho, e vou buscar do meu casamento. Isto já foi no tempo do ex-D Pedro Zé, isso já foi em 70. Eu depois casei em 71. A gente vai ao campeonato do Conselho e íamos a Alcoentre. E isso aí já era, a sede do GDA já era na travessa das Penicas. E então houve lá pronto, tipo de um colóquio, né? O ex Pedro Zé foi lá assistir também. E depois ele era coisa também para o GDA. E então disse lá aos altos, o desportivo estava cheio, naquela altura também era, tudo queria, também era o resto, mas nem todos tinham assim habilidade, jeito para o resto, né? E a bola já era mais como estava tudo. E diz ele assim, como havia porcados na bola, era eu, não sei se havia mais um ou outro porcado,
mas ele teve aquela frase de dizer assim, amanhã vamos lá, a gente até tem enforcados, a gente pega os... Fez assim, aquilo entrou e houve alguém que estava lá, de Alcoentre, ouviu, bem, no outro dia, quando fomos a Alcoentre, fomos recebidos com os calhos. E tumba sempre a dar no osso, sempre a dar no osso. Foi quando eu vim de charola, parti o braço, o gajo olha, era o filho do Dr. Leal, que era o diretor da Colónia de Alcoentre. Ele jogava rugby lá na agronomia, ou o que era. Aquilo era um cabedal do Catano, provou comigo no chão e partiu o braço. E o meu cunhado Norberto, já jogava nessa altura, também, partiu, foi a clavícula, levámos porrada de 3 em pipa e perdemos 2-1. Conclusão com tudo isto, eu era para casar a 13 de dezembro e como tinha o braço partido, fomos ter, depois falei mais a Camarilisa, né? E fomos ter com o Padre João, que foi ele que nos casou, e, para ver se podia adiar o casamento, para eu não ir Com o braço ao peito. E assim foi. O Padre João, também lá está, já lá na terra lembrar, disse, então está bem, então vamos lá ver. Foi a data, fui casar, casámos em 21 de fevereiro. Calhava um domingo gordo, mas era a data disponível que ele tinha, e casámos. O rancho faz anos a 18 de fevereiro e a gente casou a 21 de fevereiro de 71. Tive depois aqueles meses todos até tirar o gesso, aquilo tudo. E foi assim. E tem mais peripécias da bola, a contar. Você é um convidado fantástico, vai-me dando as pistas para a próxima, para continuarmos a conversa. Portanto, já falámos do rancho, já falámos do GDA, falta falarmos dos forcados. Também você já deu aí uma perninha. Conte-me lá. Como é que você foi para os forcados? Os forcados é assim. Está no sangue, não é? O meu Tizé Charuto e o meu Titório Charuto, o Tizé Charuto, eram tios direitos da minha mãe, eram irmãos do meu avô. E então, já estava no sangue. E então, pronto, mas eu era eu fui para os forcados, eu fui o mais velho, quando a gente formou os forcados, eu era o mais velho, já tinha 24 anos quase, já estava, depois só casei com 27, mas então, a malta toda, mas como eu tinha, pronto, é mesmo sério, o meu pai não era desse, mas o mestiço é que era. E era o mestiço, era o segundo, era tido direitos da minha mãe. E então eu tinha mesmo sangue daquilo, pronto, e tenho, tanto que ando ainda assim aqui, e ainda ontem estive a fazer torricado para o diestro, para o maestro. E então eu brincava muito com os touros, nas esperas, desde novo. Eu era dos gajos que mais... Eu era quando foi o Fernando Cabazeiro, depois eu passei a ser com eles. Tanto que eu vou contar uma história, uma não, é duas, se já tiver, dá tempo. Estamos aqui para ouvi-lo. E então, eu brincava muito. Uma vez, eu tratava dos pombos do Zé Júlio Maia, o Zé Júlio, a gente chamava-lhe o Zé Júlio Tratorista, e ele tinha o pombal na Horta do Maia, onde hoje é a Caixa Agrícola, e aí tinha uma porta estreitinha, e ele tinha o pombal daí. E os touros, nessa altura, ali havia a adega do Dr. Jaime, quando a gente saía, onde é o centro paroquial, havia ali o Poços, tinha ali um pátio onde é que o várzea tinha as vacas para matar, as vacas bravas, a gente às vezes íamos lá meter-nos com elas e tudo. Entretanto,
o Fernando Cavazeiro está a brincar com o touro e eu tinha eu tratava dos pombos do Zé Júlio e o relógio estava no recio, à porta da Ginginha. Porque havia o Tónio Zé, vinham do outro lado correr, vinham outros do outro lado correr e marcar ali a anilha. E então estava ali o touro, mesmo ali ao pé mesmo da esquina, onde agora tem a divisão, em frente ao Amarelo Zé. E ali tinha umas árvores, que eram as bolinhas, tinha umas árvores grossas, aquilo era, tinha ali, e era a adega do Dr. Jaime, onde é que é o prédio, onde foi depois a notária, se era uma adega. Bem, conclusão, digo assim, vou cá a anilha e agora para passar, e o touro ali, e eu tinha que ir para o Recio. E eu não vi, não sei, tinha 15 anos, não. E então, 16 talvez, eu estava ao Fernando Cavazeiro a brincar com o touro, eu gritei-lhe, e com a anilha na mão, Fernando, eu tratava por você, Fernando, chama o touro, entretenha daí que é para eu passar. E foi, ele chama o touro vai atrás dele, ele atrás da árvore, e eu passei pelo meio da estrada, direito lá, orci e marcar. Meti foi a anilha na boca, que era para Para ter as mãos livres. E então a tronqueira estava a dividir, já não havia orci. Não havia orci, não, orcia de maneira. A divisão estava ali em frente à tia Amélia Pereira, não é a Amélia Pereira, era da taverna, a que vendia fruta, a Tidalina Pereira, e era o Humberto do outro lado. O Humberto na altura nessa altura ainda não tinha o café, mas depois é que fez o café. E então, aí é que era a divisão, passei para o outro lado e fui marcar o pombo, né? Depois fui outra vez lá à espera dos outros pombos e tal. Conclusão, aí já comecei a brincar. Depois fui andando, depois acabei por ir para a alberca. Depois fui trabalhar para a alberca. Mas que eu podia ter, passou. Quando perguntou-me do meu, como é que eu apareci cá na Zambuja, como é que eu apareci cá? Eu esqueço-me de dizer que, vê se eu não perco o fio à piada depois dos touros, das esperas. E então eu andei na escola, fiz a 4ª classe, ainda não havia admissão, depois no ano a seguir é que já houve a admissão, mas fiz a 4ª classe em junho de 54. E depois eu faço anos em agosto, a 18 de agosto, e fiz o exame da 4ª e depois fui guardar porcos ainda com 10 anos. Fiz o exame, com 10 anos fiz o exame da 4ª. Eu, o Ramiro, a gente foi o Inácio, uma série de malta. O mesmo de cidades, mas houve muitos que ficaram por caminho, depois passou os outros mais anos, foram repetendo. E então, a minha mãe não queria, mas vieram-me convidar para ir guardar porcos para o Barroso. Em agosto, com um calor doido, e eu com 10 anos, fazia aos 11, fiz os 11 depois em agosto. Mas isto foi em julho que eu fiz a 4ª classe. E fui andei lá 3 semanas, ou o que é que foi, aquilo era um calor de catar. Depois vim-me embora, claro. Depois cheguei, depois andei na serventia, tive quase 2 anos no senhor São Manuel Ambrosio e São António Ambrosio, lá na loja do tabaco, até ir para a alberga, só fui para a alberga quase aos 18 anos. Andei na serventia, estive no prédio do Sr. Engenheiro Maia, andei lá na serventia também, e andei em Vila Franca também, depois a aprender o ofício, que a minha tia quis-me que eu fosse para lá aprender o ofício, mas
estive lá, depois viemos embora, ainda vim para a Segal, viemos embora, não, vim embora, vim para a Segal, ainda andei na Segal, e da Segal é que fui depois para a Alberca. Já tinha 17 anos, foi quando arrebentou aquilo lá fora, né? Em 61, quando aquilo arrebentou, e depois a gente ali estava-se livre de ir lá para a tropa, né? Para fora, e então a minha tia e o meu tio conseguiram arranjar maneiras de eu ir para lá. E fui para o Alberca, já quase com 18, eu fui em fevereiro e depois fiz Para as os 18 oficinas. para as oficinas gerais de material aeronáutico, onde estive lá 30 e tal anos. Entretanto, pronto, e depois agora formado. Conclusão, agora ainda das esperas. Quando as esperas todas, na altura, ainda era de Barolas, né, por não ser Barolas, e estava, não estava ao largo da Câmara nessa altura. As Barolas estavam mesmo em frente à Câmara. E a Câmara ainda era só com o primeiro andar. Depois é que veio os preços para cá e fizeram como está hoje. E quem era na altura o presidente da Câmara era o Sr. João Marcelino, que era do Alto Conselho, era não sei se era de Maniques ou da que é Maniques, salvo ver. Depois foi para governador civil de Santarém. E eles estavam lá em cima. E então, eu venho da Alberca, com a pastazinha que a gente, nessa altura, levava ao almoço, levava a pasta do almoço, chego ali, ao sábado, trabalhava só ao sábado, estavam os touros na rua, a gente chegava no comboio às 6 e tal, os touros na rua, eu cheguei ali, parei logo ali, estava o touro ali ao pé em frente à Câmara, e então parei logo ali. Ora, comecei a brincar, pedi à tia Maria José da Almerida para me segurar a guardar-me a pasta. E assim foi, ela estava lá atrás das tronqueiras. E o Fernando Batuja andava, ele brincava muito, mesmo assim, todo cheio de Ritalina e tudo, cheio de Paulirã, cheio de Paulirã, e então, mas nessa altura ainda não havia o Paulirã, não, ainda não tinha se batizado o Paulirã. E então eu começo a brincar, estava a tia Mila Blacheira da parte, a Câmara naquela altura, o que é hoje janelas, era duas meias portas estreitinhas, tinha a porta grande, né, e tinha, as outras eram portas estreitinhas, duas meias portas. E então começo a brincar, digo assim, ó tia Mila, olha, vai lá para dentro, e estava o Santos Júnior lá dentro, e o Carlos Cheio estavam lá dentro da Câmara, mesmo ao pé da Secretaria. E então eu chamo o touro, havia a divisão ao pé da farmácia, uma divisão aí. Eu vou, naquela altura, né, chamo o touro vem, eram os touros já do Centrão, nessa altura eram embalados. Chamo o touro vem comigo, o Fernando Batuja pôs por um lado e eu enfio-me na Câmara. Conforme enfio na Câmara, o touro manda uma pantoada na porta, mete a porta dentro, atrás de mim, e entrou na Câmara. Agora o Carlos chega lá, e mais o Santos Júnior, e a Mila Blacheira, todos lá. Aquilo depois tinha uns balcões altos, e então o Carlos chega lá atrás da secretária, e eu pedi lá para o hall de entrada, Pronto, que conclusão, o João Marcelino, o presidente, quis mandar prender, por causa do ter, pronto, de ter chamado um lá para dentro. Então, mas eu fugi, não foi de propósito, quis mandar prender, mas depois disse, não, então estás desculpado. Pronto, passou ao Sr. Presidente, então isto é para a gente andar aqui a brincar, não fiz por mal, pronto, lá, pronto, só livente. A outra vez que entrou na Câmara, atrás de mim também, pois já foi no ano das tronqueiras novas, já não foi Barolas, já foi as tronqueiras novas, mas na porta principal ainda não tinha a tronqueira, como tem agora, né? O ano a seguir foi logo posto. Era o engenheiro Pedro Zé, o presidente da Câmara, mas o presidente da Câmara era ele, e como é que eu ia dizer?
no ano a seguir é que se mete as tronqueiras, já depois disso. E já era como está agora atualmente a Câmara. Eu chamo estava o Tisé Maria Labrador lá dentro da Câmara, e eu digo para ele, ó Tisé, fecha a porta, estava atrás da porta, ele é que abre a porta e abri as duas meias portas, mas era só uma que abri. Ó Tisé, não fecha a porta, que eu vou chamá-lo, e ele estava mesmo lá ao fundo da Dona Túlia, da tronqueira, né? Ali a preto, que ele vem logo comigo. Era um touro das vacas do Pordense. Naquela altura eles ofereciam também assim os touros. Assim que eu vou ao meio da estrada, a mando do grito, parecia uma bala. Eu virei-me, enfiei-me, quando vou bem enfiar, e o gajo ainda travou, quer dizer, não vejo ele a travar nem nada, que eu consegui entrar. A sorte do Tisé Maria Labrador, que era da Pedras de Baixo, fechou, quando eu entrei, fecha a porta, aquilo foi tão rápido, o gajo meteu a meia porta, meteu adentro, e não apanhou o Tisé Maria estava na outra meia porta. Se está na porta, mesmo que fechou, ia para a frente e tal. Pronto, mas não houve problema nenhum. O touro andou lá dentro, ainda pisou o primeiro degrau para subir, mas não. Mas aí o engenheiro Pedro Zé e tudo isso, ele estava-se muito bem comigo e tudo, nunca, aí não houve ameaças nenhuma nem nada. E depois as outras vezes foi sempre brincando. Entretanto, vamos para os forcados. Então a gente depois... E já voltamos depois, que eu queria acabar de falar da Feira de Maio, mas fala-me lá dos forcados. Não, era só para dizer que dos forcados, depois, quando se foi para formar os forcados, né? Malta, quem tem jeito, quem não tem, quem tem coração, quem não tem, né? Eles vieram logo para ter comigo, foi o Pedro Pajão, e a gente todos combina, tanto que eles queriam que eu fosse cabo. Eu disse, não, esse cabo não, como era o mais velho, não. Depois foi quando escolhemos o Barreto, para cabo. E então, pronto, e depois foi quando formámos o grupo, o primeiro ano, fomos pegar, mas um dos grandes obreiros que houve a vacada para os bombeiros, e um dos grandes, o organizador mesmo daquilo, foi o Sr. António Salema. O Sr. António Salema que foi, e depois, tanto que ele queria que eu fosse toureiro, assim, tu tens coração para toureiro, tens que ir, vais para mim, que eu vou te ensinar a fazer um espaço. E eu tenho que aquela ideia de ser toureiro. Depois a gente, pronto, começou, teve uma aderência muito grande, a malta dos forcados teve uma aderência muito grande. No primeiro ano, a primeira vacada, fomos só a gente 8. Mas depois no ano a seguir, já foi quando, tanto que foi um entusiasmo tão grande, entrou uma cheia de malta. O que é que a gente não tinha? Os treinos nossos, depois foi chamamento ao caixote, foi para os bombeiros, não é? Foi para os bombeiros. E então foi daí que a gente depois começou, onde um dos grandes obreiros foi o Sr. António Salema, o Sebastião Povo, também, mas na organização dos touros foi o Sr. António. E então foi quando a gente, então vamos formar o grupo. E então, depois apareceu uma série de malta a treinar, mas a gente não tinha vacas para treinar. O que é que a gente fez? Íamos na bomba da gasolina, lá em Palmela. Passámos à linha para lá, íamos treinar para lá, com uma taurina, e então aí é que treinávamos aí na pastagem, lá do lado lá, que começámos a treinar. E depois começou a haver mal. Entretanto, vem outra vez a Feira de Maio, a gente já alegamos os fardamentos, e já fomos de jaqueta, já não fomos de calça de ganga, já fomos de jaqueta e calção. E tudo.
E então andámos de porta em porta a pedir com o saquinho, e a gente arranjámos dinheiro para as jaquetas novas, para o reparadamento, foi os sapatos, foi tudo, os calções, foi tudo. E ainda me lembro também, ainda um dia destes estive a falar em cima mais o Joaquim 18. Fomos e o João Pimentel. Fui eu, o Barreto, o João Pimentel, a gente chamava o João da Carroça, e o Joaquim 18. Fomos ao Carlos Brito. O Carlos Brito tinha a drogaria mesmo ali na esquina em frente à Câmara, ali na esquina. Fomos lá, ele tinha lá a drogaria, né? Era todo coisa. Pronto. E então fomos lá pedir para as jaquetas. Então deu 25 tostões à gente. Diz assim, não sei se foi o João Pimentel, diz, então, Sr. Carlos, só 25 tostões e já estão com muita sorte. E pronto, um dia destes estive a falar em cima aqui em 18. Não, estou só a ver, é assim, nós podíamos estar aqui. Mas não há tempo, Não temos tempo. E eu gostava de lhe perguntar o que é para si a Feira de Maio? Hoje, o que é? Já me contou um bocadinho do que era dessas brincadeiras, mas o que é para si hoje a Feira de Maio? Para mim, a Feira de Maio é a espera de todos. Portanto, antes eu gostava, porque quando era a condução de cabrestos no Ribeiro, aquilo era outro, tinha outro, a condução de cabrestos, os campinos. Agora é bem sosa, tirando as pernas e as largadas, pronto, e a corrida, tirando isso, a Feira de Maio já não. O coração ainda palpita quando sai o morteiro? Então palpita de que maneira. Eu vivo aqui, tanto que vivo, que eu tenho autorização para ir lá para cima, desde que me aleijei. Depois, quando me aleijei, ainda tenho que contar essa também da perna partida. Desde que me aleijei, no tempo ainda foi de João Benevento, né? Depois eles disseram que para ir sempre lá para cima, para a varanda e ver, e tenho ido sempre para lá. E então vivo aquilo, tanto que às vezes lá o indivíduo está a falar, eu até me dou bem com ele, ganhei com lidação com ele, né? E eu emendei várias coisas, que ele espalhava-se muito, até chamei a atenção de várias coisas, e ele até agradeceu e agradece. E então é assim, mas agora ainda dá tempo para contar essa história, essa eu lembro. Da perna partida. Portanto, depois então. Que isso foi o chamado, foi apanhado na curva, não é? Pois, foi mesmo apanhado na curva. Hoje fizemos a entrega eu fazia parte da comissão da feira, fizemos a entrega dos prémios das janelas e largos, e depois fomos lá acima à Câmara e depois fomos homenagear os forcados. Estavam lá em frente ao Colombópilo, antigo, agora há outro. E então fomos por lá, tanto fomos por trás e tudo. Entretanto, estávamos lá, fez-se a homenagem aos forcados, estava tudo. Naquela altura andámos com aquela ideia de formar a Pousada do Campino, já foi quando depois, no ano a seguir, formou-se a Pousada do Campino. Fundámos a Pousada do Campino e a Praça Todos. Foi quando a gente andámos com a ideia de vir a Praça Todos, assim como vê. Tanto que depois, quando a Praça Todos veio, andava eu com as canadianas. E então a gente estávamos lá dentro, eu tinha os pombos, não é? Que eu vou correr também, campeão. Fui. E então estava eu cá fora, e então está na hora da recolha. Estavam os dois todos no Largo dos Bombeiros, nessa altura dava a volta, e eles passam com os cabrestos, e então o Tónio Carniço
consegue trazer um touro. Mas antes disso estávamos a falar, estava o Jorge Ortigão, estava eu, estava o Pezeni, cá fora, que eu ia para passar, que eu disse a eles, vou tratar da minha ganadaria, que era aos pombos. E então diz assim, o Jorge Ortigão começou-se a rir. E eu digo assim, então, ao patrão Jorge, eu falo assim com ele, é assim, agora já não é tanto a palavra patrão, já é mas falo também com ele. Digo assim, que está-se a rir, eu ia tratar da minha ganadaria. Então, o Jorge tem a ganadaria, os touros, e tem a caudelaria, tá? E eu tenho a minha ganadaria aos pombos. E começou-se a rir. Entretanto, naquilo, aparece um movimento, veio o Tónio Carniça com o touro atrás. Só o touro, os cabrinhos ficaram no largo dos bombeiros. E então veio o Tónio Carniça com o touro atrás. O touro achou, a gente sempre achou aquela calma, mas trazia o touro controlado. Mas eu não sabia. Entretanto, já estava lá o Manuel Jorge também, o pai, estava lá tudo, estava aquela malta toda. O Zé Pintos Barreiro também lá estava, que já faleceu, também andava sempre, andava com a gente, estava um grupo mesmo e formou-se, depois do Campinho. Mas eu, entretanto, já não fui. Esperei que o Tónio passasse. O Tónio, não sabia que era o Tónio, depois quando ele apareceu, né, ao pé da Caixa Agrícola, mais um bocadinho. Era o Tónio. O Tónio veio, o que é que eu pensei? Tumba. E o Tónio traz, tá? E eu digo assim, depois instantâneo, estou a falar assim, mas depois instantâneo. Digo assim, faço um sinal, eu estou na tronqueira, faço um sinal, o touro olha e o Tónio ganha, mas o Tónio levava o touro controlado, mas eu não sabia, né? O touro olha para mim e o Tónio ganha mais uns espaços. Mas não, assim que eu faço assim, sai um bocadinho, à ponta do passeio, conforme eu meto com ele larga, ele já vinha desconfiado, né? Larga o cavalo e vem direito a mim, eu meto este pé na tronqueira, quando vou puxar por este, ele manda-me uma trancada, foi quando me desfez, isto ficou logo tudo, vê-se o petit, vê-se tudo, foi a tíbia ao perónio, ficou tudo desfeito, aos coisinhos, os ossos aos bocadinhos, como se parte o coisa de um carro, o vidro do carro. E eu fiquei, então eu fiquei com esta mão e esta, fiquei todo deitado em cima do touro. O Carlos Cunha, que estava na tronqueira, ainda me deitou também a mão. Estou agora a contar assim, mas isso foi tudo para a frente segunda. Quando eu estou todo deitado em cima dele, se ele faz assim, ora, eu ia para baixo, não tinha possibilidade, e entra por cima, o pé todo virado, tira a cabeça, segue atrás outra vez do Tónio, e aí vai ele, tumba. Fica aí João, entretanto, pronto, logo, depois levaram logo para o pé do lado do top 10, estavam-me a puxar o botão, então está tudo desfeito, não, estava assim, estava do lado, eu não sabia lá, agora estava, cortaram o botim, cortaram umas calças, entretanto veio os bombeiros, tinham a ambulância lá do lado da Caixa Agrícola. Na altura era o Salvador, tinha lá o café, meteram uma manga até à brilha, entretanto, pronto, charola para o hospital. A gente tinha cá ao hospital ainda. E entretanto, aquilo cheio de gente, a malta a chorar, ninguém acreditava como me tinha deixado enganar, né? A malta a chorar e tudo, o João Benavente então chorava bem. E então, quando vou passar por baixo do arco, quando vou assim, aquilo, à cunha, né? Mas eu ia calmo, eu ia ali na ambulância, e eu assim, quando vou entrar na ambulância, quando aí, não chorem, pá. Eu estou a falar alto. Não chorem, pá. E vim para a feira de maio, pá. Ficou esta frase, ficou. Eu assim, olha, os gajos destes
vai ali de charola e ainda está a gritar, ainda está a dizer e viva a Feira de Maio. Pronto, e aí foi a Zambuja, Vila Franca, Santa Maria, pronto, depois, e aqui ando ainda com esta mazela, mas paciência, e viva a Feira de Maio. E agora, só para terminar, que eu tinha-lhe prometido que ia perguntar isto, de onde é que veio o Polirã? Pá, toda a gente que tu conhece é o Polirã. E fui eu que me batizei. De onde é que veio o Polirã? Conte lá essa história. É assim, eu nessa altura havia a Feira da Agricultura, né? Isto foi, ele era o Américo Tomás, o Presidente da República, e à segunda-feira havia a Feira da Agricultura. O Timário Pinto, o pai do Mário Pinto, estava no Portugal em Glórias, e a gente dava-se muito bem. E de que maneira? Era com família. E então a gente ia à segunda-feira, aquilo estava tudo, aquilo era a Feira da Agricultura, agora não. E a gente, à segunda-feira, eu metia sempre a segunda-feira de feira, da Zambuja, marcava logo quando era nas férias, a segunda-feira de feira da Zambuja e a segunda-feira de feira de Santarém, da Agricultura, que ia lá sempre, e mais o Timário Pinto. Ele ia ao Grêmio, estava lá o doutor Abreu, a gente íamos lá, é para ver, já não tenho tempo, não. Vamos para Santarém. Ele ia lá com as amostras e tal, e então íamos lá, almoçávamos lá e dávamos a volta, porque estava lá tudo, aquilo, dava gosto de ver aquilo tudo. E então estava lá, havia aquelas propagandas, né, havia lá Polirã na folha e Míldio no pregal. Era de uma, não sei se era de uma firma de pó Míldio. E então estava cheio de coisas naquela, na propaganda, da pó Míldio. E então, eu digo assim, a gente almoçou e depois fomos dar a voltinha. E então, digo assim, Timário, olha ali, Polirã na folha e Míldio no pregal. Olha, aquilo é para o Míldio. E vamos ver um Polirãzinho que é para matar o Míldio. E foi. E aquilo foi. E pronto. E começou a mexer aquela do Polirã. Ele achou graça. Eu também. Começámos. Venho para a Zambuja. Começou-se a falar no Polirã. Depois ao Charneque íamos ao Polirã. E depois, e Polirã. E eu aqui acabei por... Mas eu disse, chamem-me Polirã. Pronto, então fui eu. E assim ficou o Polirã. Polirã. E sim, e daqui a dias o Miguel Louro pediu-me desculpa, estavam a atuar ali no centro paroquial da Terra Velhinha, e então eu, por causa de dar o meu poema, e então ele falou por causa do Polirã, você me está a falar no Polirã, é o Polirã, agora é o Polirã. Não é ofensa nenhuma. Não, senhor, até gosto. Então, o que é que a Zambuja tinha que já não tem? Olha, para já, a Zambuja tinha muitos zambujenses e agora vejo poucos. É verdade. Agora, não se vê quase ninguém da Zambuja nas ruas. Mas então, o sistema está feito assim, pronto, mas, e mais, o que não tinha, uma coisa que sempre teve, foi, mas eu não quero falar nessas coisas, foi um médico de família, portanto a gente com o hospital, a minha tia Hilda foi operada lá à barriga no hospital, eu andei lá a fazer o penso no hospital, e agora não temos nada disso, infelizmente. Do que é que tem mais saudades da Zambuja? É dos tempos antigos, pá, a gente brincava ali no Reci, a gente brincava, jogámos ao peão, jogámos a tudo, jogámos a bola para as sarjetas, pá,
podia-se passar, e agora, pronto, a gente agora anda-se bem, pá. Se triste, outra vez fui ao velório lá à Igreja da Misericórdia, da minha casa, até encontrei 2 pessoas da Azambuja, e era cedo, eram 8 horas da tarde, 2 pessoas da Azambuja, e passei por 20 e tal pessoas, até lá, uns que vinham das igrejas brasileiras e mais não sei quanto. Encontrei o Tonho Manel Pajão e o Bacalhau, o rapaz que anda sempre lá com a moto também. Não haver. Que conselho é que o Polirã quer deixar? Passei com tudo já da vida. Nós estamos a gravar esta sequência, estes episódios, para deixar marcada aqui a história daquilo que foi a Azambuja. Mas também, de alguma forma, queremos deixar pistas para aqueles que vierem depois de nós. Então, que conselho é que você dá ao azambujense da manhã? Olha, que mantenho o azambujense que venha, que mantenha as nossas tradições, que não deixem acabar que aquilo que a gente criou ao fim de tantos anos, criar tudo que a gente tem de bom, tanto que a gente tem de bom, por isso é que tinha que estar aqui há mais tempo, e como é que não deixem acabar, que consigam manter as nossas tradições. Por exemplo, eu estou maravilhado com o serviço que a Junta de Freguesia está a fazer, que tem feito neste mandato. Sinto-me orgulhoso. Na sexta-feira, quando fui para Santarém, para o Penso, que eu vou a Santarém fazer o Penso, e quando na rotunda, à saída da Zambuja para o cartaz, eu olho para o lado esquerdo, vejo um painel daqueles que diz tudo o que é a nossa terra. Diz tudo, aquilo está ali maravilhoso. É dessas coisas que a gente precisa. E felicito a Junta, aqui ao vosso microfone, do trabalho que tem estado a fazer. Não só nas placas, como a nível da vila. É isso que eu gostava que não se deixasse morrer. Não? E que tivessem mais ainda. E espero que isso vai acontecer. Que a Junta continue e que isto vá acontecer. O André tem feito, o André e a equipa, porque eu dou muito bem com o André, e de que maneira, e com o avô dele, que já falei no Sr. António Saleme, de que maneira, e grande conselheiro também, Sr. António. E então, que não deixem morrer, e estou convencido que o Saleme, o André, vai continuar na Junta para fazer isto. Isto é sem propaganda política, isto é eu a falar do coração. Pronto. É isso que eu digo. Polirã, não temos mais tempo. Olha, queria lhe dar um presente, que é aqui os zamojitos, umas bolachas com sabor a tomate, que a Junta está a promover. Eu já tenho comido. Pronto. E quando põe no almoço da Junta, que eu fui mesmo, todo escavacado, e mesmo eu e a minha Marilisa, todos escavacados, doentes mesmo. E fomos, e a Junta ofereceu uma coisinha deste, e é bom. E é do nosso conselho. Exatamente. É do nosso conselho. Eu tinha mais coisa para contar. Eu vou contar da Data de Espanha com o Manel Jorge, com a Ana Rita e com o Paulo Jorge. O Paulo Jorge, agora quando o Desportivo fez aquela homenagem, e quando agora também houve aquela coisa na Junta, no centro paroquial, ao Catarino, que eu reclamei o poema, mas ele a falar da América para mim, mandou também, sendo aquilo que eu fiz por ele, tá? Era coisas que não falei no Colombópilo, o Colombópilo que
gostava de falar no Colombo, porque aquela casa que lá está, muitas lágrimas chorei, ao pé de muitas, mas algumas, bastantes mesmo, ao pé no gabinete do Sr. Dr. Ortigão Costa, que ele colaborou bastante com o Colombópio, e emprestou-me 1000 contos para acabar o Colombópio, e depois quando ele soube, também lhe fizemos uma homenagem, tudo tratado por João, e por isso é que é pena não ter tempo, mas ainda vou... e sabe o que é que depois o seu doutor me disse para mim, quando soube que eu tenho lá o terreno em cima, aqueles 500 e tal metros, e chamou-me burro indiretamente, Então, ó João, então o meu amigo tem andado a pedir para os outros, e também até para o Paulinho eu pedi para se comprar um carro, um caminhão. E não me falaste nada. Ele tratava-me assim à meia cortesia. Tinhas lá o terreno e podias ter lá feito as casas. Emprestava-me o dinheiro, depois eu ia pagando, como ele fez muitos. Está bem, e foi assim. Mas do Colombópio também tinha muitas coisas assim, mas então, pronto, é assim o tempo. Mas olha, eu esperava de vocês terem essa ideia de convidarem para vir aqui. Mas estou sempre ao dispor para aquilo que vocês precisarem de mim. Então, mas olha, estamos aqui a fazer sinal que temos mais tempo e queria falar do Colombófilo. Conte-me lá como é que foi a criação daquele edifício. Pois, é isso. É assim, a gente estávamos lá no Colombófilo Velho, em frente onde é que eu me alejei. Entretanto, o seu doutor, eles precisavam, queriam, tinham um alagar lá daquele lado, tinham tudo, e aquilo estava preso ali para aquele bambarracho. E sabe quanto é que a gente pagava de renda de casa, da casa do Colombófilo? 60 escudos. Mas o seu doutor quis sempre que a gente pagasse. E a gente pagou sempre. Mesmo, à parte de ser eu o diretor, fui várias vezes, antes de ser quando foi a última vez, mas as outras vezes, quem levava o dinheiro, a gente mandávamos o dinheiro, todos os meses apanhava. O Sr. Manel da Bacaria. O Manel trabalhava lá, da Bacaria, e ele é que levava, que era Colombófilo, perdão, e é que levava. E então, a gente não... A Câmara tinha oferecido o terreno à banda, ao Centro Cultural e à gente. 500 metros para um e 200 para o outro, que era para a gente. Onde é que é hoje a sede, não é? E em frente era a sede, era para o Centro Cultural. Entretanto, pronto, passou. O seu doutor falou comigo, mandou-me chamar, e eu fui lá, que era para saber como é que estava aquilo, porque eles queriam fazer o que está feito, e então eu disse assim, e havia sócios concorrentes, queriam pedir, a gente a pagar 60 escudos, e queriam pedir 3.500 contos ao seu doutor de indenização. A outra direção que estava, e há dois rapazes, que foi o Casimiro e o Zé Luís, esperaram na estação, eu nessa altura ainda estava na direção, e havia eleições, e foram-me esperar à estação quando eu vim da Alberca, e ia falarem-me nisso, então, seja, você tem que ir outra vez para a direção, para ver se aquilo anda, porque senão a gente temos lixados. E então eu digo assim, está bem, vamos lá ver. Mas eu estava assim, naquela dúvida, já tinha passado lá uma série de vezes, mas depois aceitei e fiquei como presidente. Pronto. Assim que depois eles souberam, o Zé Maria Corça, os Almeida, soube e tudo, mandaram-me chamar lá à quinta, fui lá à quinta falar com o seu doutor, e depois ele teve a explicar
o que era para fazer e o que não era, e a perguntar-me quem é que era ao lado daquele tanto que o Acácio não quis, nem a irmã, porque aquilo era para ficar tudo até à ponta, até à travessazinha, era para ficar tudo. Eles é que nem quiseram falar praticamente com o seu doutor, esse respeito. Entretanto, fomos andando, eu tive várias conversas com o seu doutor, inclusive até fui lanchar com o seu doutor no Gaibel, para a gente ir falando e tal. Chegou-se à conclusão, qual que é? Ó, seu doutor, eu falei que a malta, a gente vai fazer assim, a gente vai tentar arrancar com a sede. Falei com o João Benavente, na altura já era o presidente, eles davam o terreno e 500 contos tinham dado à banda e também davam ao centro paroquial, ao centro cultural, e também davam à gente, e assim como deram. A gente falou, combinámos, a direção era idónea, também era o Sr. Alfredo Salema, também era o Tónio Balada, que era o tesoureiro, era e ainda está aí. O César também fez parte. Conclusão, chegámos à conclusão de avançar para o novo, né? Entretanto, depois demos a volta, depois o AT, não é a ATL, é outra coisa do território, também deu. Conclusão, tivemos então luz verde também do seu doutor, não é? Ele conseguiu, tinha o lagar daquele lado, ficou com aquilo livre. Entretanto, depois veio a saber, o Orlando depois falou comigo também por causa daquilo tudo, chegou-se à conclusão de arrancarmos com o Colombóvel. E a gente arrancou com o Colombóvel naquele sem dinheiro, praticamente, foi os 500 contos e mais. Entretanto, pedimos ao ordenamento do território, pois tivemos tempo à espera, mas deu 3 mil, fui lá, tremia, eu tremia quando lá fui ao Ministério das Finanças a passar o cheque, foi lá o Fernando Serrana comigo no carro para ir buscar o cheque, eu tremia quando foi para assinar coisas, 3 mil contos. E veio os 3 mil contos. Entretanto, o seu doutor também foi colaborando, fizemos aquelas campanhas também do cimento e tudo, até de garrafas, fiz uma campanha de garrafas para angariar o vidro, para angariar pontos também. Foi-se arranjado, foi a vez de colaboração, tudo. Conclusão, o seu doutor ficou todo satisfeito, nada daquilo tudo, e tem aquela obra ali, né? E então, eu fui lá várias vezes, e então ele, quando foi, era só por baixo, sempre por baixo, mas então a gente, se soubesse dinheiro para arrancar, para fechar. E então, não tínhamos, o Reinaldo estava lá a fazer aquilo, tinha só, ou tiravam os andames e ia-se embora e se calhar nunca mais arrancávamos com aquilo. O que é que acontece? Eu vou ter que dizer só a eles, eu vou ter que, pego na bicicleta, vou lá ter com o seu doutor, vou lá com ele. Reinaldo, não tires os andames que eu vou falar com o seu doutor para me lá ver o que é que se pode fazer. E assim fui lá acima da bicicleta, falei com o Zé Maria, pronto, mas quando eu via lá a bicicleta já sabia o sistema. Falei com ele, expliquei tudo ao seu doutor, o seu doutor assim, chamou o Zé Maria, lá dentro ao gabinete, e disse assim, para saber como até que se pedia, né, aquilo que era o managem, e então assim foi, ele emprestou os 1.000, mas para pagar num ano, mas sem juros. E a gente pagou, emprestou, pagámos, acabámos a obra, ficámos ainda com 300 contos, tudo pago, quando largámos a minha direção largou aquilo. E fizemos uma homenagem que ele não queria, ainda quis lá a fotografia, está lá, a sala está com o nome dele, mas não queria, porque ele não quis, mas fizemos lá a homenagem e ele esteve lá em Matador, Maria Berto, e a família, estivemos lá todos, consegui fazer, mas chorei no gabinete ao pé dele a pedir,
para ele ir lá, que ele merecia. E assim foi. E ninguém esperava. A gente, a 4 de maio, quando metemos lá, quando o Reinaldo meteu lá a barraca para arrancar a obra, a 4 de maio de 94, e a 29 de maio de 98 foi inaugurado, para a feira de maio, à sexta-feira de maio, foi inaugurado, e com tudo pago, e com 300 contos ainda, que a gente ficámos em caixa, e com cadeiras, arcas, tudo pago. Sinto-me orgulhoso daquela casa, e gosto de ver assim, está a trabalhar, agora bem ali, pronto, mas, e, pronto, já fiquei comovido, agora comecei a comer com essas coisas. Não temos mesmo mais tempo. Pois, Obrigado. E estou sempre ao dispor. Muito obrigado. Obrigado a eu também. Desabafei um bocadinho. Mais coisas. Não estava preparado para as perguntas, mas estou pronto para tudo. E digo aqui publicamente, se o André estiver a ouvir, o André é o presidente da Junta, e sempre tenho dito isto. Tenho dito isto sempre. O que eu puder, como as emergências, o que eu puder colaborar, do que tiver ao meu alcance, das minhas fracas possibilidades, sempre pode expor. E de quem trabalha como eles estão a trabalhar. Portanto, sinto-me orgulhoso disso. E sinto-me orgulhoso de ter servido a minha vila nestes anos todos que estou cá e não me ter servido dela. Não me ter servido dela, sim, servi-me dela, mas eu, não sei se está a entender, se só me estou a fazer explicar. Sim. Tenho-te servido tudo e estou cá para servir, até poder, estou cá para servir. Porque esqueceu-me de dizer, tem que ser 30 e tal anos a distribuir sardinhas no Recio, 30 e tal anos a distribuir sardinhas no Recio, a pôr bandeiras. Tinha também o grande amigo meu, o Ramiro, e para a feira de maio, fiz 30 e tal anos também na comissão da feira. Pronto. E muito mais histórias haveria. Pois obrigado. A vós, vemo-nos no próximo episódio. Subscrevam o canal. Muito obrigado. De gigante.